Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. EBD Online na área. Tudo bem? Como vai você e a sua família? Espero que bem, para a glória do nome do nosso Senhor. Chegamos à nossa segunda lição, a lição de número 2. E o tema da nossa revista, Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais, ele é relacionamento perigoso. Relacionamento perigoso. Que relacionamento é esse? Está lá em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 3. Os 10 mandamentos, né? Diz assim o versículo de número 3. É o primeiro mandamento de todos. Não terás outros deuses diante de mim. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Usa aqui a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, se você quiser acompanhar na mesma linguagem. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do nosso Senhor. Relacionamento perigoso. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo, né? Um filho que quer deixar a intimidade da sua casa, a intimidade com o pai, para procurar a sua própria vida, para procurar os seus próprios interesses, para procurar novos relacionamentos, encaixa muito bem com esse mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual era o desejo do filho pródigo? O desejo do filho pródigo era viver uma vida independente do pai. O desejo do filho pródigo era procurar os seus próprios interesses, os novos relacionamentos. E na realidade o filho pródigo ele não tem nenhum desejo, ele tem uma obsessão, não é? Uma obsessão por uma vida longe do seu pai. E foi por isso que Deus ele nos escreveu o primeiro mandamento, né? Uma parábola que eu estou citando, mas isso no Novo Testamento. Aqui no Velho Testamento fala-se o motivo, né, de Deus nos dar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que Deus nos dá é exatamente para não cairmos no erro do filho pródigo. Nós sabemos que na parábola do filho pródigo, o filho ele representa nós, né, você e eu, e o pai representa Deus. E Deus ele nos dá esse primeiro mandamento, então, e na verdade é uma advertência, né? Uma advertência que nos transmite uma grande e profunda preocupação de Deus. A inclinação humana em querer viver longe do Senhor. O primeiro mandamento, ele é uma manifestação do amor de Deus ao seu povo. Ele é uma manifestação do Senhor. O Senhor, ele demonstra no primeiro mandamento que ele nos ama e ele nos dá um alerta de que se optarmos por Deus, nós seremos guardados, protegidos, salvos, teremos o carinho do Senhor, salvação. Mas que se escolhermos viver longe do Senhor, debaixo da sua proteção, o que vai nos sobrar são as bolotas dos porcos. A exemplo da parábola do filho pródigo, né? Perceba que enquanto o filho pródigo viveu na presença do pai, ele teve uma vida maravilhosa, uma vida plena, uma vida boa, uma vida de provisão, providência, nada lhe faltava. Mas quando ele foi embora procurar os seus próprios interesses e saiu da guarda do pai, ele perdeu tudo o que ele tinha, tudo. E ele foi ao fundo do poço. E meus irmãos, o primeiro mandamento é uma advertência ao homem nesse sentido. Enquanto nós estamos com o Senhor, somos guardados, protegidos, amados por um Pai. Mas quando nós abandonamos o Pai, só pode vir o mal sobre as nossas vidas. Na nossa lição de hoje, meus irmãos, eu quero fazer algumas considerações, né? A revista nos traz algumas considerações. E a primeira consideração que eu quero fazer com você hoje é sobre o relacionamento com Deus e os deuses na Bíblia. Você já viu que a Bíblia fala sobre deuses, né? Mas a própria Bíblia ela fala que só existe um Deus. E aí, como é isso, né? Que contradição é essa? A intenção da Bíblia é clara, meus irmãos. Ela quer provar
que só existe um único Deus, né? Em Isaías 43, versículo 10, em 1 Coríntios 8, 6, nós vemos isso. Lê aí na sua casa, né? Eu não vou ler agora aqui por causa do tempo, para o vídeo não ficar um vídeo tão grande, mas Isaías 43, 10, 1 Coríntios 8, 6, fala sobre isso. Só existe um Deus. Não existem outros deuses. Entretanto, meus irmãos, existem os ídolos. Os ídolos não quer dizer que existam deuses divindade de fato, mas são deuses falsos, criados pelo próprio homem, pelos seus próprios desejos. O homem é muito doido, você já pensou nisso? O cara, ele cria uma estátua, e a Bíblia ela fala sobre isso, hein? A Bíblia ela fala sobre isso. O homem ele vai no mato, ele pega uma árvore, ele derruba, ele mesmo corta a madeira, ele dá forma àquela madeira, a forma de uma imagem, e depois ele se ajoelha diante dessa imagem, uma imagem que ele mesmo criou. A Bíblia fala sobre isso. Agora me foge a memória o texto exato, mas se você tiver dúvida me manda um zap que eu acho para você. Olha a estupidez humana, a que nível ela chega, não é? O homem ele cria uma imagem e depois ele se ajoelha diante dela. Mas isso no passado já acontecia, acontece hoje? Óbvio. Não adianta dizer que se ajoelhar diante de uma estátua é um ato de veneração, nem vem. Se ajoelhar diante de uma estátua, orar a ela, pedir algo a ela, confiar na proteção de uma estátua é adoração, meu irmão. É adoração. Isso não é veneração, não. É adoração. Apesar de que veneração e adoração é praticamente a mesma coisa. Então é outra história que não fecha. Não é? Mas fato é que a gente precisa adorar apenas ao nosso Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Que deuses? Ídolos. Ídolos criados pelos seres humanos. No passado, os filisteus eles tinham Dagon, né? O deus da prosperidade. Aquele que se ajoelhou, que caiu ajoelhado diante da Arca da Aliança, a presença do Senhor. Mas os filisteus diziam que se você adorasse essa estátua que eles mesmos criaram, e se você se lembra da história, você vê que Dagon não estava com nada, ele cai ajoelhado diante da Arca da Aliança. E os soldados precisam colocar a estátua de pé novamente. Por que a estátua não levantou sozinha? Não é verdade? Se ela é tão poderosa assim? Porque era um ser inanimado, criado pelo próprio homem, da mesma maneira que acontece nos dias atuais, não é? Mas além de Dagon, por exemplo, tinha Moloque, né? Os amorreus, principalmente adoravam a Moloque. Ele era um deus meio estranho, um deus meio caldeirão. E o ser humano lançava ali crianças para serem mortas a Moloque, como uma forma de prosperidade também, né? A exemplo de Dagon. Dagon, ele dava também proteção, Moloque ele já dava prosperidade e outras coisas, enfim. Eram deuses até meio parecidos na mesma linhagem de bênção, né? Tinha também a deusa Astarote, né, dos fenícios, que era a deusa da fertilidade, aqueles que queriam ter muitos filhos. No passado isso era um sinônimo de ser muito abençoado, então se buscavam Astarote para ser fértil, né? Mas tudo isso, Dagon, Moloque, Astarote, tinha muitos outros, né? Eram estátuas, eram imagens esculpidas pelo próprio ser humano. E quando Deus ele chama Abraão para a sua jornada de fé, Deus, meus irmãos, primeiro que uma estátua nunca falou com ninguém, não é? Uma estátua nunca buscou alguém, nunca procurou alguém. Aqui nós vemos Deus buscando Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e Deus se revela a ele que será o seu Deus. Gênesis 12, nos versículos 1 a 3, diz, olha, eu vou te dar proteção. Proteção. E Deus diz, eu sou o seu Deus. Agora é interessante, meus irmãos, que Deus ele exige do ser humano exclusividade. Não tenham outros deuses diante de mim. Alguns incrédulos, alguns céticos,
Eles costumam dizer que esse mandamento revela uma arrogância de Deus, ou seja, Deus ele quer ser um Deus exclusivo, ele quer ser um único Deus, mas a realidade, meus irmãos, é que ele é o único Deus. Os outros são ídolos, os outros não falam, os outros não se relacionam com o ser humano, os outros são criados pelo próprio ser humano. É por isso que Deus diz isso, não tem outros deuses diante de mim, porque não existe outro como ele. Não existe outro como ele. Ah, mas tem os anjos. Ah, foi ele que criou os anjos. Então fica difícil, não é? Não é uma arrogância divina, meus irmãos. Imagine que alguém possa dizer para você assim, olha, não tome mais remédio, não trabalha mais, porque eu vou te curar, eu vou te sustentar, eu vou te proteger. Parece uma fala arrogante, não é? Será que alguém poderia fazer isso? Não, ninguém poderia fazer isso. Te sustentar, te proteger, né? Te curar. Mas o fato é que Deus pode. Jeová, ele pode, ele consegue, ele faz. Então não é arrogância a partir do momento que ele diz que ele pode. Deus ele diz que ele pode te curar. Ele pode? Ele pode. Então não é arrogância. Deus ele diz que ele pode te sustentar. Ele pode? Pode. Então não é arrogância dizer que ele pode. É expressar uma realidade. Deus está dizendo, eu posso te curar. Eu posso te sustentar. Eu posso te guardar. Eu posso te direcionar. Eu posso prover as suas necessidades quando você passar por necessidades. Então, meus irmãos, Deus ele só fala sobre aquilo que ele pode cumprir. Ele pode cumprir qualquer coisa. Compreendem? Então, meus irmãos, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento exclusivo com Deus. Os relacionamentos com ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis. O ser humano cria lá uma estátua igual a Astarote, diz que ela pode dar fertilidade. E aí vamos supor que você é estéril, né? Não pode ter filhos. Astarote pode te dar filhos? Não! Agora, Deus pode te dar filhos? Jeová? Pode! O próprio Abraão, a sua esposa, eles tiveram filhos na velhice. Então não é uma arrogância, Deus ele está falando sobre algo que ele pode fazer, porque Deus ele é todo poderoso e ele é único. Não terás outros deuses diante de mim. E aí nós entramos numa outra questão, meus irmãos. Eu disse para você que existem as imagens, né, as estátuas criadas pelos homens, mas não tenha dúvidas que durante toda a história da humanidade, os demônios, anjos caídos, também se manifestaram à humanidade, se relacionaram com a humanidade, se apresentando como deuses. Pastor, os anjos fizeram isso? Os demônios? Com certeza. E aí muitas vezes o ser humano pode dizer assim, ah, mas eu conheci um Deus que fala também. Eu me relacionei com um Deus que me prometeu uma coisa também. Ele fala, eu ouvi ele falando comigo. Cuidado, são demônios. São anjos confundindo a humanidade. A Bíblia nos fala lá em Apocalipse. O diabo ele se passa por anjo de luz, né? Imagina por deuses pagãos. Eu não tenho dúvidas que no passado o diabo, os demônios, eles se manifestavam na forma de Dagon, na forma de Astarote também, na forma de Moloque, para que os seres humanos vissem algo acontecendo, ficassem impressionados com aquilo. Olha, esse Deus fala, esse Deus se manifesta, e adorassem esses demônios. Então é uma outra preocupação. Não tenham outros deuses diante de mim. É uma proteção ao ser humano também, para que o ser humano não seja enganado por demônios. Guarda isso na sua mente. Primeiro, que o homem não se confunda adorando coisas que ele mesmo criou, estátuas. Segundo, que ele não seja ludibriado por demônios, que são verdadeiros estelionatários espirituais, que se passam por uma coisa que eles não são, se apresentam como deuses, mas são criaturas. Não coloque nada na frente de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos fala sobre isso. O nosso Deus, ele quer prioridade em nossas vidas. Amém? Então, vimos aqui em primeiro lugar o relacionamento do homem com Deus e os deuses na Bíblia. Em segundo lugar, a revista ela nos traz aqui
relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Eu já falei sobre isso um pouquinho, né? No passado, muito mais pessoas se inclinavam diante de ídolos. Era muito comum, né? As pessoas se inclinavam mais diante desses ídolos. Povos, nações, tribos, né? Que adoravam deuses de madeira. Isso ainda existe. Ainda é muito forte. Deuses de pedra, deuses de metal. Com o avanço do cristianismo, eu não estou falando dos santos não, hein? Estou falando de deuses mesmo. Isso começou a diminuir um pouco, mas começou a ser substituído pelos santos. Tá vendo? Houve uma diminuição da adoração a Moloque, a Astarote, a Dagon, a Thor, a Odin. E começou a surgir uma veneração, uma adoração a Jorge, a Sebastião, a Maria, a Paula, a Pedro e tantos outros. E aí, meus irmãos, com o avanço do cristianismo começou a acontecer essa mudança, não é? Mas nos dias atuais existem outros deuses além das estátuas. Então guarda isso também, que isso é importante. Existe a adoração aos ídolos, às imagens, mas existem outros deuses. Os deuses podem ser intangíveis, ou seja, invisíveis, ou seja, impalpáveis. Quando a Bíblia nos diz aqui em Êxodo 20, no versículo de número 3, não terás outros deuses diante de mim. Está falando das imagens? Tá sim. Mas também está falando de deuses intangíveis. Pastor, que deuses são esses? Dinheiro. O dinheiro é um deus, hoje, adorado por muitos. O dinheiro é um deus, claro, a Bíblia inclusive o chama por nome, ele o chama de Mamon, né? Um demônio, tá vendo como que um deus, um anjo caído se apresenta na forma de um deus? Mamon é um demônio. E ele se apresenta como o dinheiro, né? É o poder do dinheiro. E o dinheiro, ele é um deus que é buscado muito hoje. E aí Deus, Jeová, é deixado de lado, porque eu preciso buscar o dinheiro a todo custo. Existem outros, né? Além do dinheiro, o sexo é um deus. Tem gente que vive buscando sexo o tempo inteiro, né? Vão em prostíbulos, adulteram, traem suas esposas e maridos, enfim. Porque o sexo, ele passa a ser adorado, né? Venerado. Ele é um deus? É um deus. Ele é um deus. A comida, ela é um deus? Não tenha dúvidas, né? A gula é condenada na palavra. Tem gente que vive para comer. Comer é o melhor poder crescer. Mas não cresce, né? Nos destrói. A bebida, o álcool, meu irmão, se o álcool não for um deus, na atualidade nada mais é. O álcool é venerado por muita gente. É idolatrado por muita gente. Tem muita gente que namora com o evangelho. Vem cá, presta atenção nisso, é importante, hein? Talvez você possa estar me acompanhando pela internet, não ser cristão, e ser o seu caso. Tem muita gente que namora com o evangelho, gosta do evangelho, gosta das palavras de Cristo, gosta da igreja, mas não consegue seguir a Cristo unicamente por causa do álcool, da bebida. Eu não vou largar minha cervejinha, eu não vou largar a cachaça. O álcool é um deus, né? A gente sabe que Baco, um deus pagão, se apresentava como o deus, à época, né, o deus da bebida. Nos dias de hoje tem Zé Pilintra, que gosta de bebida, de cigarro, né? São deuses, são falsos, são demônios, né, que influenciam a sociedade. Muita gente não segue a Deus por causa disso daí. O poder, quanta gente que só busca o poder é um deus, né? O poder é um deus. Enfim, tem muita coisa intangível, né? Muita coisa intangível que são deuses também na vida do ser humano. Quando você começa a buscar uma coisa com todas as suas forças e Deus é deixado de lado, essa coisa se torna um deus na sua vida. E a sociedade atual, ela tem colhido os frutos amargos dos relacionamentos com os falsos deuses. Isso é terrível, isso é perigoso.
Cuidado, né? Não tenham outros deuses diante de mim. E às vezes a gente lê isso daqui e logo a gente pensa naqueles que idolatram as imagens, né? Nós sabemos que tem igrejas que têm suas imagens e veneram e idolatram essas imagens. E a gente aponta para eles e fala: vocês são idólatras, vocês têm outros deuses diante do Senhor. Mas enquanto falamos isto, vivemos em busca do dinheiro, em busca do poder, em busca do sexo, em busca de diversão, em busca de bebida, em busca de seja do que for, em busca de artistas gospel, em busca de pastores. E todas essas coisas se tornam deuses na nossa vida, tão ruins quanto as imagens, tão prejudiciais e mortíferas quanto. Essas coisas nos afastam de Deus tanto quanto os ídolos do passado e do presente, porque são ídolos também. Muita coisa, meus irmãos, que a gente tem que pensar e levar com seriedade, porque às vezes a gente esquece, não é? Em terceiro e último lugar, terceira consideração que eu quero fazer com os irmãos nessa manhã, que a revista nos traz, é sobre as ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. No livro do profeta Daniel a gente vê, né, 4 jovens recusando as ofertas disponíveis no palácio de Nabucodonosor. Aquilo que eles deveriam comer ali, que estava lhes sendo entregue para comida, eram ofertas a ídolos. E muito provavelmente nos dias de hoje, os adoradores de deuses diriam que nesse ato estariam recebendo suas recompensas também, não é? Se aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles saboreassem aquelas iguarias da Babilônia, eles estariam ali se deleitando nas ofertas dos ídolos, estariam se contaminando espiritualmente. A questão aqui é uma coisa espiritual, é difícil até de explicar, mas se esses jovens comessem aquele manjar, eles estariam influenciando a sua vida espiritual por algo dedicado a demônios, entende isso? Quando a gente fala mal de Cosme e Damião, né, tem crente que come Cosme e Damião e diz que não tem nada a ver. São alimentos dedicados a ídolos, meu irmão. Coloca uma coisa na sua cabeça, você é crente ou não é. Sai de cima do muro. Você vai comer coisa dedicada a demônios? Se converte, cara. Coloca uma coisa na sua cabeça. Está na hora de ser crente de verdade. Esses jovens aqui, eles não aceitaram se contaminar com alimentos dedicados a ídolos. Eles tentaram influenciar Daniel e seus amigos. Como que eles fizeram isso? Primeiro deram os manjares, eles não comeram. Depois mudaram as roupas dele para as roupas babilônicas. Não influenciou o comportamento deles. Mudaram o nome deles para nomes babilônicos. Não mudou nada. Eles continuaram com os seus corações depositados no Senhor. Eles só tinham um Deus, o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, Jeová. Está lá em Daniel 2, no versículo de número 23. O que eu quero dizer para você aqui, né, é que o diabo ele oferta muita coisa. Vem cá que agora você vai entender o que eu quero dizer. O diabo ele oferta muita coisa para nos influenciar. São os manjares de hoje. O diabo ele derrama sobre nós manjares. Ele quer que a gente se apegue a esses manjares mundanos. O diabo ele quer influenciar a nossa forma de se vestir, de pensar, de se comportar. Mas o nosso coração tem que ser firme, imutável, como o coração de Daniel e de seus amigos. E eu quero dizer para você, eu vou além, até Jesus foi tentado nesse nível pelo diabo. Não foi só Daniel e seus amigos, mas Jesus também, não é? Foi-lhe oferecido falsas recompensas. Satanás lhe ofereceu o mundo todo, né? Uma vida sem cruz, sem dor. Olha que tentador. Uma vida sem cruz, Jesus passou pela cruz, uma vida sem dor, desde que ele lhe adorasse. Ou seja, tivesse um outro Deus diante do Senhor. Desde que Cristo tivesse um outro Deus
que não o Pai diante dele. A única exigência de Satanás seria que Jesus abandonasse o primeiro mandamento, se prostrasse diante do diabo. Entretanto, meus irmãos, Jesus ele não apenas enfrentou o diabo negando essa possibilidade, mas ele também ensinou que não basta recusar as ofertas do diabo, também é necessário adorar a Deus. Não adianta apenas a gente recusar as ofertas do mundo e do diabo se eu também não me coloco numa posição de adorador ao Senhor. Muita gente nos dias de hoje, isso aqui é importante também, estão rejeitando os falsos deuses. Muita gente nos dias de hoje não querem saber das estátuas, entendem que isso é idolatria. Muita gente nos dias de hoje não idolatra o dinheiro, não idolatra o poder, não idolatra o sexo, não idolatra tantas outras coisas. Não tem outros deuses diante dela. Porém, também não adora ao Senhor. Opa! Então o problema continua existindo aqui. Fazem tudo certinho. Tudo certinho. Mas se esquecem do principal. Eu não posso ter outros deuses diante de mim. Mas eu não posso esquecer de adorar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu não adoro esses deuses, mas diante de mim, me adore. É necessário a gente entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar as ofertas falsas de deuses falsos. É imprescindível ao homem, imprescindível, oferecer a Deus, por meio de Cristo, sacrifícios de louvor e de adoração. Hebreus capítulo 13, versículo 15 fala sobre isso. E eu quero dizer para você que nessa manhã, nessa nossa escola bíblica dominical, não tenha outros deuses diante do Senhor, mas não deixe de ser um adorador do Senhor. Amém? Concluindo, meus irmãos, nas lições a seguir, outras lições vão chegar, nós vamos partilhar melhor outros mandamentos, mas a gente precisa observar que esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, se ele não estivesse em primeiro lugar na lista dos 10 mandamentos, os outros mandamentos seriam apenas conselhos morais. Sabia? Você pegar os 10 mandamentos aqui e ler, o versículo 3 ele se desdobra no 4 e no 5, mas se você ler dali para frente, vão começar a ter orientações morais. E se esse mandamento não fosse o primeiro, você cairia na tentação de pensar que os 10 mandamentos são meramente morais e não espirituais, mas eles são espirituais. Deus começa tocando num ponto espiritual. Não tenha outros deuses diante de mim. Me adore. E a partir do momento que eu sou um adorador exclusivo do Senhor, eu cumpro os outros 9 mandamentos. É óbvio. Esse meu Deus pessoal me influencia. E eu não roubo, eu não minto, não adultero, mas aí é assunto para as próximas aulas. E eu termino perguntando para você aqui nessa manhã, se você tem certeza que obedece aos outros 9 mandamentos, mas declina do primeiro, você se considera um servo do Senhor? Impossível, não é verdade? Impossível. Responda para si mesmo. Será que Deus ele ocupa o primeiro lugar na minha vida? A nossa vida, eu quero terminar dizendo para você, ela só faz sentido, só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. O nosso segundo encontro da nossa série, os 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje nós aprendemos, ó Pai, que nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Mas também nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. O Senhor deve ter o primeiro lugar em nossas vidas.
E quando o Senhor exige de nós exclusividade, é porque somente o Senhor pode nos guardar, nos proteger, nos prover as necessidades. Isso não é arrogância, isso é revelação. Não há outro ídolo, não há outro demônio, não há outro anjo, não há outro Deus que possa fazer o que o Senhor pode fazer por nós. Nos mantém debaixo de suas mãos e de sua guarda, Pai. Seja o nosso único Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe grandemente. Daqui a pouquinho nós estamos juntos novamente em nosso culto, seja o culto online, seja o culto presencial. Agora com uma diferença, fique ligado, né? Quando der às 19 horas, um pouquinho antes, né, você vai receber o link para o culto online, como a gente já estava fazendo, normal. Um link para o YouTube. E aí você vai ter uma mensagem que já está gravada lá para o YouTube. Mas às 19 horas, a gente também vai lançar lá no canal, no Facebook. Presta atenção, você pode ir lá no Facebook, porque às vezes acontece de eu não conseguir colocar no canal da igreja no WhatsApp. Vai lá no Facebook, na lupinha, digita Igreja Batista Manancial de Volta Redonda. Você vai achar a página da nossa igreja no Facebook e por volta das 19 horas você vai achar um vídeo lá passando. Esse vídeo será o nosso culto online ao vivo. Então 19 horas, né, você pode ir lá e acessar o nosso culto, tá bom? No caso de alguma dificuldade técnica, a gente ainda está implantando, tem hora que está faltando sinal na nossa igreja. Então a gente vai fazer um trabalho na nossa igreja, estamos trabalhando para colocar uma internet na nossa igreja, né? A gente está usando a internet do nosso irmãozinho Altamiro, mas a gente vai colocar aí uma banda larga na nossa igreja e aí com certeza não vai ter mais falha, tá bom? Mas isso a partir da semana que vem. Aí eu vou conseguir lançar para vocês lá o link no WhatsApp, né, para vocês irem direto para o Facebook. Mas hoje, façam assim, por volta das 17, 18, você vai ter um link para o culto no YouTube, o culto gravado, e lá no Facebook você terá na página da nossa igreja um vídeo rodando, que é o nosso culto presencial ao vivo. Pode acontecer de você acessar e o culto não ter começado, porque a gente tem que deixar o vídeo em aberto, né, por um tempo, para ele gerar o link. Espera, tá bom? Se você vai ver lá o púlpito da nossa igreja, você vai ver ali as pessoas, mas o culto não tiver começado, é só você esperar um pouquinho que o vídeo vai começar. Abre o vídeo aí no seu computador, na sua televisão, no seu celular, deixa aberto, que 19 horas a gente começa o culto. E aí você participa conosco ao vivo, tá bom? Isso, meus irmãos, esse aviso é só pro fato de talvez eu não conseguir colocar o link para o Facebook lá no WhatsApp. Mas isso apenas essa semana. Vamos trabalhar para na semana que vem isso aí está resolvido, tá bom? Então, resumindo, culto online amanhã, tanto o link para o YouTube quanto o link no Facebook para o culto ao vivo. Culto presencial também às 19 horas na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Já já a gente se vê aí no nosso culto da noite.
e adore ao Senhor assim. Oh, meu Deus mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Olhe para as suas mãos, as minhas mãos, sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos para cima para curar. Bonito, e eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você, para curar a mim e a você, para curar a mim e a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê